Olá, amigos e irmãos, graça e paz seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por sua bondade para conosco nesses últimos dias. Meus prezados irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede o privilégio e a graça de podermos partilharmos a palavra do Senhor. E dessa vez nós iremos tratar do assunto da parábola dos 3 convites, a parábola da vinha. A profetisa do Senhor, Ellen G. White, no livro Parábolas de Jesus, ela diz que essa parábola ela tem uma aplicação para nós, povo de Deus, adventista do sétimo dia, nesses últimos dias. Houve 3 convites naqueles dias na parábola. Ela diz que tem uma aplicação para os nossos dias. 3 convites que Deus enviou à sua igreja. Certo? Nós iremos saber se já foi enviado a primeira, ou o segundo convite, ou o terceiro convite, ou qual o convite que está sendo hoje aplicado a nós como igreja adventista do sétimo dia. Mas antes nós iremos orar ao Senhor e pedir suas bênçãos, pedir sua graça para podermos partilhar essa maravilhosa palavra. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Nosso Salvador, em cuja presença me coloco de joelho. Senhor, lhe agradeço por tudo, peço ao Senhor sua graça neste momento, que envie teu Santo Espírito para que possa ungir meus lábios, a minha mente, e que o Senhor me dê palavras sábias para poder, Senhor Deus, discorrer essa mensagem. Que essa mensagem, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu nome e venha despertar teu povo, a tua igreja, em toda a face da terra. Abençoe-nos, ó Deus, liberte-nos do cativeiro do diabo, da carne e do mundo. Ajude-nos, ó Deus, a termos um coração receptivo à tua palavra. Em Jesus nós te oramos e o agradecemos. Amém. Paz e graça seja com a prezada igreja do Senhor, com os meus prezados irmãos e irmãs. Mais uma vez nós iremos discorrer a palavra do Senhor. O Senhor tem nos concedido o privilégio e a graça de podermos partilharmos a sua palavra, a sua santa palavra. O tema de hoje, como já foi falado, os 3 convites, a parábola da vinha. É uma parábola que tem uma aplicação para nós, povo de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, nesses últimos dias. É uma parábola muito importante, uma parábola de suma importância, que vem trazendo aplicações, revelações importantes para despertar-nos como povo nesses últimos dias. Nós queremos iniciar com o livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 1, o versículo 9, que diz o seguinte: o que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Então, o livro de Eclesiastes, ele vem nos mostrando que nós estamos repetindo a história do passado, que as coisas passadas, elas se repetem no futuro, certo? Então, se nós quisermos conhecer o futuro, nós devemos dar uma olhada no passado. O passado é o espelho pelo qual a gente consegue ver o futuro. Deveremos analisar, examinar a história do passado, a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. E ali tem aplicações para os nossos dias. Nós, como igreja, estamos repetindo hoje a história do antigo Israel, diz a palavra de Deus. O livro Materiais, o livro material é volume 2, Materiais, volume 2, página 270, a profetisa diz o seguinte: o Senhor me apresentou assuntos que são de urgente importância para o tempo presente e que se estendem ao futuro. As palavras foram medidas com vigor. Escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido, e deixa-os ir a todas as pessoas, pois o tempo está próximo, e que a história passada se repetirá. Então, aqui ela diz que a história passada se repetirá. Então, nós estamos hoje repetindo
a história do antigo Israel. No livro Testemunhos para a Igreja também, o volume 3, escrito em 1876, página 358, está escrito: haverá tentações e ciúmes e murmurações, e haverá rebelião declarada, como está registrado quanto ao antigo Israel. Então, as mesmas rebeliões, os mesmos acontecimentos tremendos que aconteceu com o antigo Israel, iria repetir em nossos dias. Iria repetir na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é a Igreja de Deus. Não existe um outro movimento, a não ser o movimento Adventista do Sétimo Dia. Às vezes as pessoas olham hoje a igreja com muita apostasia. Eu não diria que a igreja está em apostasia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está em apostasia. Ela está em apostasia. Ela não tem, ela está. Certo? Como o povo de Israel, ele estava em apostasia em diversas vezes, mas ainda era o povo de Deus, ainda era a igreja de Deus. Nós sabemos que somente no ano 34 eles foram rejeitados como nação, como igreja do Deus vivo. E não vamos usar apenas um texto aqui, outro acolá, para citar e dizer, olha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi vomitada, não é mais a igreja de Deus. Não, de maneira nenhuma, certo? Ela continua no volume 5, página 75, ela diz: estamos seguindo nos passos do antigo Israel. Ela diz, estamos seguindo os passos do antigo Israel. O moderno Israel está rapidamente seguindo o rastro deles. Ela diz mais, estamos repetindo a história daquele povo. Página 94 e página 166 do volume 5 de Testemunhos para a Igreja. Então ela diz que nós estamos seguindo os passos, seguindo o rastro daquele povo, as mesmas pegadas, as mesmas apostasias, as mesmas rebeliões. Como igreja, como povo, nós estamos repetindo nesses últimos dias. Nós iremos ler basicamente o livro Parábolas de Jesus. É um livro muitíssimo importante para nós, povo de Deus, nesses últimos dias. A Parábolas baseia-se no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 33 e versículo 34. Iniciemos. Houve um homem pai de família, disse Cristo, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre, o templo, e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então nós olhamos aqui uma vinha, uma torre e os homens dos quais o construtor da vinha arrendou a vinha a eles. Dessa vinha, o profeta Isaías faz uma descrição dessa vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vindes, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isaías 5, verso 1 e 2. Nessa parábola, o pai representa Deus, a vinha, a igreja. Parábola de Jesus, página 275. Então, a vinha representava a igreja judaica. O dono da vinha, Deus. Deus levantou aquele povo, levantou aquela igreja
Deus tirou tudo que de ruim, tudo que não prestava, limpou, tirou as pedras, os empecilhos, edificou aquela igreja e entregou nas mãos dos lavradores. Deus escolheu um povo do mundo para ser instruído e educado por Cristo. Diz o profeta: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Isaías 5:7. A este povo outorgou Deus grandes privilégios, abençoando ricamente com sua profusa bondade. Esperava que o honrasse produzindo frutos. Deveriam revelar os princípios de seu reino. No meio de um mundo decaído e ímpio, deveriam representar o caráter de Deus. Como a vinha do Senhor, deveriam produzir frutos inteiramente diferentes dos das nações pagãs. Estes povos idólatras entregaram-se inteiramente à impiedade, violência e crime, avareza e opressão, e as práticas mais corruptas eram permitidas sem restrições. Iniquidade, degradação e miséria eram frutos da árvore corrupta. Em notável contraste, deveriam ser os frutos da vinha do Senhor. Então, aqui nós estamos olhando os frutos do mundo ímpio. Então a vinha deveria produzir frutos completamente diferentes dos frutos produzidos pelo mundo ímpio. Mas iremos continuar a leitura do livro Parábolas de Jesus. Pela nação judaica era o propósito de Deus comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Por Israel devia ser preparado o caminho para a difusão de sua luz a todo mundo. Por seguirem práticas corruptas, perderam as nações da terra o conhecimento de Deus. Então as nações da terra, eles não tinham o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a nação de Israel começou a seguir as práticas corruptas das nações. Então o povo de Israel deveria ser o sal da terra, a luz do mundo para as nações pagãs. Mas, infelizmente, a nação de Israel, o povo de Israel copiou as nações pagãs, em vez das nações pagãs copiarem o povo de Israel. Contudo, em sua misericórdia, não as destruiu. Planejava dar-lhes a oportunidade de conhecê-lo por intermédio de sua igreja. Tinha em vista que os princípios revelados por seu povo seriam o meio de restaurar no homem a imagem moral de Deus. Parábola de Jesus, página 284 a 286. A advertência não foi atendida pelo povo judeu. Esqueceram-se de Deus e perderam de vista o alto privilégio de representantes seus. Então o povo de Israel, a liderança de Israel, eles perderam de vista que eles eram aqui na terra representantes do Deus vivo. Eles esqueceram o alto privilégio concedido a eles. Será que nós, como igreja, estamos repetindo, esquecemos do alto privilégio que o Senhor nosso Deus nos concedeu como igreja? Será que esquecemos? A profecia vai nos revelar. As bênçãos que receberam não reverteram em bênçãos para o mundo. Todas as prerrogativas foram usadas para a glorificação própria. Roubaram a Deus do serviço que deles requeria e roubaram a seus semelhantes a direção religiosa e o santo exemplo. Como os habitantes do mundo antediluviano seguiam toda a imaginação de seu coração mau. Agora Ellen G. White, ela compara a nação de Israel
como o povo ímpio diante do dilúvio. Ela diz que a nação de Israel estava seguindo o seu coração perverso. Eles deixaram de seguir a palavra de Deus, deixaram de seguir os profetas e começaram a seguir o seu próprio coração perverso. Assim faziam as coisas sagradas parecerem uma farsa, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Jeremias 7, versos 4. Ao passo que representavam falsamente o caráter de Deus, desonrando-lhe o nome e poluindo o seu santuário. Os lavradores eram os sacerdotes e mestres. Então os lavradores da vinha eram os sacerdotes e mestres que Deus havia colocado para dirigir a vinha, para dirigir a nação de Israel. Mas aqui nós estamos olhando que eles passaram a fazer do templo o seu Deus. Eles deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar nas suas instituições, passaram a confiar nos seus prédios, passaram a confiar no templo, em vez de em Deus. Eles olharam para o seu templo e diziam: olha, esse templo é o templo de Deus. Aqui habita Deus. A gente pode fazer o que quiser, mas devemos pôr nossa confiança nessas grandes estruturas. Continuemos a leitura da palavra de Deus. Os lavradores, a quem Deus colocara como guardas de sua vinha, foram infiéis à missão a eles confiada. Os sacerdotes e mestres não eram fiéis instrutores do povo. Não lhes expunham a bondade e misericórdia de Deus e seu direito a seu amor e serviço. Esses lavradores procuravam a própria glória, desejavam apropriar-se dos frutos da vinha. Era seu intento atrair para si a atenção e homenagem. Então esses homens foram infiéis ao seu encargo, foram infiéis à sua incumbência. Eles traíram o depósito sagrado. Estamos vendo, repetindo essa história, irmãos? Com certeza estamos olhando, estamos vendo a repetição no Israel moderno, adventista do sétimo dia. Diz mais: a culpa destes guias de Israel não era a mesma que a do pecador vulgar. Estes homens estavam sob a mais solene obrigação para com Deus. Haviam se comprometido a ensinar assim diz o Senhor e a prestar estrita obediência na devida prática. Em vez de assim proceder, estavam pervertendo as Escrituras. Eles haviam feito um voto de ensinar assim diz o Senhor, mas eles estavam ensinando assim diz o sacerdote, assim diz o pastor. Eles tinham pervertido as Escrituras, que naquele tempo era apenas o Velho Testamento. Eles haviam pervertido. Hoje nós olhamos a mesma coisa acontecendo. Em vez de ser o assim diz a palavra de Deus, assim diz a Bíblia, assim diz o Espírito de profecia, nós olhamos assim diz o pastor, assim diz o manual da igreja. Não é o assim diz a Bíblia, nem assim diz o Espírito de profecia. Sobrecarregavam os homens com pesados fardos, obrigando-os à prática de cerimônias que se relacionavam com cada passo da vida. O povo vivia em contínuo desassossego, porque não podia cumprir todas as exigências impostas pelos rabinos. Ao verem
a impossibilidade de guardar os mandamentos dos homens, tornaram-se negligentes em guardar os mandamentos de Deus. Eles não guardavam os mandamentos de Deus. Por quê? Porque era apresentado a eles os mandamentos de homens. Eram fardos, não estava escrito na palavra de Deus. E eles se tornaram negligentes na reforma para a saúde, eles haviam se tornado negligentes nos seus vestuários, eles haviam se tornado negligentes na verdadeira observância do sábado, eles haviam se tornado negligentes nos princípios escritos pelos profetas. Roubavam-lhes sistematicamente os meios e recursos a eles confiados para o progresso da obra. Quais eram os recursos para o progresso da obra? Os recursos eram os meios, eram os dízimos, eram as ofertas que chegavam até suas mãos. Esses recursos eram roubados. Tinha uma finalidade diferente da que foi colocada por Deus, que era para difundir o Evangelho eterno. Hoje nós olhamos essa prática, nós estamos olhando isso acontecendo. Os dízimos e as ofertas que hoje deveria ser empregado para pregar o Evangelho, para pagar pastores, homens santos, hoje esses meios são empregados não para a pregação do Evangelho, mas para os seus próprios meios, seus próprios benefícios. Hoje nós olhamos igrejas, membros adorando a Deus dentro de igrejas que estão caído. Dízimos e ofertas sendo dirigidos para construir prédios imensos, para construir grandes colégios, grandes hospitais e clínicas. Mas eu digo, filhos de pobres adventistas do sétimo dia, ali não coloca os pés. Não é colocado os pés. O Senhor instruíra o povo de que ele era o proprietário da vinha e que todas as possessões somente lhes foram confiadas para usá-las para ele. Os sacerdotes e mestres, porém, não executavam os deveres de seu ofício sagrado, como se estivesse administrando a propriedade de Deus. Então, eles executavam os seus deveres cotidianos como se fosse algo comum. Eles haviam perdido completamente o conceito religioso, o conceito sagrado das coisas de Deus. As coisas de Deus era tida como se fosse algo comum. E o povo perdeu de vista toda a santidade da obra de Deus. Profetas e mensageiros foram enviados para reclamar os direitos de Deus sobre os lavradores. Mas, em vez de serem bem-vindos, eram tratados como inimigos. Os lavradores perseguiam-nos e matavam-nos. Deus enviou ainda outros mensageiros, porém receberam o mesmo tratamento que os primeiros. Apenas os lavradores mostraram ódio ainda mais decidido. Então aqui vem relatando que esses lavradores, eles agora matavam os profetas, matavam os mensageiros, perseguiam os mensageiros. Por quê? Porque os mensageiros traziam a verdade presente, reprovavam aqueles líderes, aqueles lavradores,
mostrava a sua condição miserável, mostrava o estado de suas famílias. E eles não queriam ser reprovados. Então eles perseguiam os profetas, perseguiam esses mensageiros de Deus, para calar a boca, para que ali não tivesse uma verdade que os repreendesse. Agora, eu pergunto mais uma vez, você está vendo as mesmas coisas acontecendo? Hoje está ocorrendo perseguição? A palavra de Deus diz, Mensagens Escolhidas, volume 1, lá diz, 123, 67, lá diz que a perseguição viria de dentro. Ela diz, temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Ela diz, os obstáculos e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Como último recurso, Deus enviou seu filho dizendo, terão respeito ao meu filho. Mateus 21, 37. Mas a sua resistência tornaram-os vingativos e disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então ser-nos-á permitido possuir a vinha, e faremos o que nos aprouver com o fruto. Cristo, o amado de Deus, veio para reivindicar o direito do proprietário da vinha. Mas os lavradores o trataram com declarado desprezo, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Invejavam a beleza do caráter de Cristo. Sua maneira de ensinar era muito superior à deles e temiam o êxito. Ou seja, eles temiam que o povo, ao ouvir as mensagens de Cristo, o povo se despertasse, o povo se voltasse para Jesus Cristo, o povo se convertesse, abandonasse os ensinamentos desses guias falsos. E se o povo abandonasse os ensinamentos desses guias falsos, lógico que o povo também deixaria de manter esses guias falsos com os dízimos e as ofertas. Argumentavam eles, desmascarando-lhes a hipocrisia e mostrando-lhe a consequência certa de seu procedimento. Isso lhes provocou a ira ao extremo. Torturavam-se antes as repreensões que não podiam silenciar. Odiavam o alto padrão de justiça que Cristo constantemente apresentava. Então, o maior ódio desses guias era porque Jesus Cristo, ele erguia o alto padrão de justiça. Ou seja, Jesus Cristo chegava e falava, olha, mulher não pode vestir calça, homem não pode andar de bermudinha, o crente não pode andar com camisetinha unissexo, certo? Nós devemos deixar de comer carne, nós devemos deixar de tomar os refrigerantes, nós devemos viver dessa forma, assim. E eles odiava o alto padrão de justiça que nosso Salvador erguia. E para isso eles tinham que tirar Jesus da rota, para que eles apresentassem ao povo um baixo padrão de justiça. E dizia, olha, Jesus Cristo quer o coração, Deus quer o nosso coração, certo? Não importa isso, não importa aquilo. Nós estamos vendo, parece que como se fosse hoje acontecendo em nossos dias. O povo judeu acariciava a ideia de que eram os favoritos do céu e seriam sempre exaltados como igreja de Deus. Nós somos a igreja adventista do sétimo dia, somos o povo de Deus. Mas o que foi que aconteceu com aquele povo no ano 70? Continuemos a leitura, então.
Eram filhos de Abraão, declaravam eles. E o fundamento de sua prosperidade parecia-lhes tão firme que desafiavam terra e céu para desapossá-los de seus direitos. Por sua conduta infiel, porém, estavam se preparando para a condenação do céu e a separação de Deus. Então, por sua conduta infiel, aquele povo estava se preparando para uma completa separação de Deus. Seriam separados para sempre, como igreja, como liderança, para nunca mais sustentar a palavra de Deus. Na parábola da vinha, depois de retratar aos sacerdotes o alto culminante de sua impiedade, Cristo lhes fez a pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Mateus 21:40. Os sacerdotes acompanhavam com profundo interesse a narrativa e, sem considerar sua relação com o tema, uniram-se à resposta do povo: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Eles mesmos, sem perceber, declararam a condenação a si mesmos. Solene e pesarosamente perguntou Cristo: nunca leste nas Escrituras a pedras que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito. Isto é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Então Deus passaria os privilégios, tiraria das mãos daqueles lavradores e colocaria nas mãos de uma nação, da qual a nação judaica os consideravam como imundos e comum. Aquele povo, um dia eles iriam assumir a liderança e a dianteira do povo de Deus. Cristo teria mudado o destino da nação judaica se o povo houvesse recebido. Inveja e ciúme os tornaram implacáveis. Porém, decidiram que não aceitariam a Jesus de Nazaré como Messias. Rejeitaram a luz do mundo. E daí em diante sua vida estava envolta em trevas, tão densas como as da meia-noite. A predita ruína veio sobre a nação judaica. Suas próprias paixões violentas e irrefreadas lhes causaram a destruição. Em sua ira cega, aniquilaram-se uns aos outros. Pelo orgulho rebelde e obstinado, atraíram sobre si a ira dos conquistadores romanos. Jerusalém foi destruída, arrasado o seu templo. Parábola de Jesus 2:91 a 2:96. Nós estamos lendo aqui a triste história da nação judaica. A triste história de um povo que um dia já foi a menina dos olhos de Deus. Já foi o povo de Deus. Mas por brincar com os privilégios, por zombar de Deus, deixaram de ser o povo de Deus. E isso serve de lição para nós. Nós devemos recapitular a história passada. Nós devemos recapitular a história passada. A profetisa do Senhor diz que a história do passado iria se repetir. Nós estamos repetindo a nação
a história da nação judaica. Nós como igreja, nós como povo, nós como indivíduo, devemos abrir nossos olhos e despertar e deixarmos de repetir a triste história da nação judaica. Mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna, entesourar o vivo manar, que se corrompera, a religião que tinham buscado guardar só para si, tornara-se um tropeço. A religião da nação judaica tornou-se um tropeço, tanto para eles como para o povo lá fora. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. O mundo estava sendo prejudicado nos dias de Israel por uma falsificação do Evangelho. Um Evangelho que Jesus Cristo chegou e disse para eles: olha, vocês percorrem terra e mar e fazem um prosélito, e vocês os fazem filhos do diabo 2 vezes. Ou seja, antes, aquele prosélito, aquela alma era um filho do diabo fumando um cigarro de crack. Aquele prosélito era um cachaceiro, filho do diabo. Agora tinha se tornado um filho do diabo com a Bíblia na mão. Ou seja, não havia deixado de ser um filho do diabo, porque o evangelho apresentado por aquela liderança era um evangelho que não transformava vidas. Um evangelho que não transformava vidas. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumento de Satanás para a sua destruição. Então a nação de Israel, aquele povo, aqueles líderes, aqueles sacerdotes, eles haviam se tornado representantes do diabo. Não era mais representante de Deus. Eles haviam se tornado representantes do próprio Satanás. Aqui nós olhamos o estado da igreja de Deus naqueles dias, da igreja de Israel, que só deixou de ser igreja de Deus no ano 34. Então, da mesma forma hoje nós encontramos a nossa igreja, os nossos líderes, quase todos os líderes de nossa igreja, hoje eles são legítimos representantes do diabo aqui nessa terra. São eles que estão pervertendo a verdade dentro de nossas igrejas. São eles que estão trazendo toda a apostasia para os membros da igreja. Têm se tornado representantes do inimigo aqui nessa terra. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás. Fazia a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentava mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Então aqueles líderes, eles representavam mal o caráter de Deus. Eles davam mau testemunho da verdade. Eles eram um mau exemplo. Eles eram um mau exemplo, tanto a liderança como o povo. Aqueles líderes, com certeza, eles iam para as praias com suas esposas em pleno dia de domingo. Ali eles ficavam nus com suas esposas, todos de pecinha, dando mau testemunho da verdade. Então aqueles líderes, eles eram falsificador da verdade de Deus. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo
aquilo que ele significava. Eles haviam perdido completo o significado dos símbolos, apresentando as ofertas sacrificais. Eram como atores no palco, diz a profetisa. Esses homens, eles eram como atores no palco. Ou seja, eles iam para o palco, eles iam para os templos, para as plataformas, fazer o povo sorrir, fazer o povo dar gargalhada. A igreja de Deus naqueles dias se tornado um circo. Os líderes naqueles dias, eles agora estavam fazendo o papel de que Jesus Cristo era o Superman. As peças teatrais, hoje nós olhamos o mesmo em nossas igrejas. Os nossos pastores, os nossos líderes, quase todos, têm trazido tudo que não presta para dentro de nossas igrejas. Hoje eu digo uma coisa, é uma vergonha os JAs, as programações das nossas igrejas. Nós somos um JA, ali só é para dar gargalhadas. São as peças teatrais. É as mulheres de calças, os jovens todos afrescalhadinhos, com as calças todas apertadinhas, com as camisas, tudo é unissex. As peças teatrais, as músicas, os rocks, as músicas cheias de baterias. Hoje até nossa igreja, até os filmes estão fazendo. Eu digo que daqui a uns dias a nossa igreja vai estar fazendo novelas. Vai estar fazendo novelas dizendo que está pregando a terceira mensagem angélica. Então hoje esse é o estado da nossa igreja. A Bíblia diz que aqueles líderes haviam se tornado como atores no palco. Só servia para levar o povo a dar gargalhadas. Nós olhamos hoje para as programações chamadas Calebs. Nós olhamos lá numa programação, nós olhamos as mulheres todas de calça, todas pintadas, dizendo que estão pregando a terceira mensagem angélica. Eu digo, se Caleb hoje ressuscitasse, Caleb metia a espada, matava, degolava esses falsos representantes do seu nome. São ímpios pregadores da terceira mensagem angélica. São como atores no palco. Quer levar o povo a entreter-se. Assim passa o tempo e a lei dominical vai chegar e o povo não vai estar preparado. Porque a mensagem que eles têm ouvido nos púlpitos das igrejas são mensagens vindo de lábios de palhaços. Palhaços nos púlpitos de nossas igrejas. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado o meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido. Então aqui é bem claro, desejado de todas as nações, página 36, que Deus não usaria mais aquele meio, aquele veículo, ou seja, a liderança judaica, para proclamar a mensagem ao mundo, para testemunhar do Evangelho eterno às nações pagãs. Eles haviam se tornado representantes do diabo, eles haviam se tornado como atores no palco, eles estavam desviando o povo da verdade, eles haviam dado mandamentos de homens em vez de dar a palavra de Deus. E nós olhamos hoje essa mesma história se repetindo. Nós estamos olhando hoje os mesmos acontecimentos ocorrendo dentro da nossa igreja, o Israel moderno, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós iremos ver dentro da profecia bíblica
que Deus iria, dentro da profecia nós iremos ver, logo a pouco, a gente vai ver que Deus também chegaria um momento em que ele não usaria mais a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Associação Geral, para difundir o Evangelho Eterno ao mundo. Não sou eu que estou falando, é a profecia, é o paralelo que nós iremos encontrar dentro dessa parábola dos 3 convites. Convém à política de Satanás que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade vital. Então, qual é o propósito do diabo? É que o homem conserve o quê? A forma da religião. Que o homem se torna formalista, meros formalistas. Ellen White, no livro Parábola de Jesus, página 316, ela diz que a nossa igreja se tornou meros formalistas. Nós, como igreja, apenas mantemos a forma da religião, apenas mantemos a aparência de cristianismo. Mas na íntegra não existe mais cristianismo entre nós como igreja, entre nós como organização. Ela diz mais, esse é o propósito do diabo, ela diz, convém à política de Satanás que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade vital, embora falte santidade, perfeição de caráter, vitória sobre o pecado. Há cultos, JR, culto de escola sabatina, há conferências, mas não há o poder vital transformador. Não há santidade, não há vitória sobre o pecado. É o que Satanás planeja, é o que ele tem concretizado. Enganando as pessoas, ele enganou os judeus, levou os judeus a pensar que eles ainda eram o povo de Deus por manter aqueles rituais, mantendo a forma da religião, sendo que aquele povo não tinha mais o poder vital do Espírito Santo em suas vidas. Ela diz mais, depois de terem rejeitado o Evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos. Ela diz, depois de eles haver rejeitado o Evangelho, eles faziam JA, faziam escola sabatina, faziam culto divino, continuavam com suas conferências, mas eles não tinham mais o poder vital do Evangelho. Diz mais, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos, preservavam com rigor o exclusivismo nacional, ao mesmo tempo em que não podiam deixar de admitir que a presença de Deus não mais era entre eles manifesta. Então, a presença de Deus não era manifesta no meio daquele povo. Por que não era manifesta no meio daquele povo a presença de Deus? As suas práticas, o pecado que era praticado, afastou Deus do meio deles. Então a presença de Deus não estava mais no meio deles. Por quê? Porque do lado da igreja tinha um campo de futebol, tinha uma quadra de futebol. Deus não podia estar mais lá porque as músicas que eram tocadas eram rocks, eram músicas dançantes, músicas apaixonadas. Deus não podia mais estar no culto daquele povo porque as mulheres estavam nuas, suas saias acima dos seus joelhos, os homens com suas calças todas apertadinhas, suas camisas todas efeminadas. Certo? Então Deus não podia estar mais no meio daquele povo, por quê? Aquele povo havia excluído Jesus do meio deles. Eles vendiam em pleno sábado dentro da igreja. Eles vendiam seus CDs, certo? Então, eles faziam seus comes e bebes. Então, eles haviam excluído a Jesus Cristo do meio deles. Foram suas práticas. Foram suas práticas. Certo? Continuemos.
A profecia de Daniel apontava tão insofismavelmente para o tempo da vinda do Messias. Então, diretamente, lhes predizia sua morte, que eles desanimavam o estudo dessa profecia. E, finalmente, os rabins pronunciaram a maldição sobre todos que tentassem uma contagem do tempo. Ou seja, então, qualquer pessoa que naquele tempo estudasse as profecias, ele era taxado de fanático, santarrão, de extremista, de reformista, certo? Então, não podia estudar as profecias. Por quê? A Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. Então, o povo havia se corrompido mais ainda, porque não estudava o quê? As profecias para o seu tempo. Quais eram as profecias para o seu tempo? Daniel, capítulo 9, versículo 23. Daniel 9 é uma das principais profecias para o povo de Israel daqueles dias. Então, estamos vendo hoje acontecendo a mesma coisa. Então, hoje é proibido levar os livros do Espírito de Profecia para os púlpitos de nossas igrejas. Nós não olhamos mais o povo lendo o Espírito de Profecia. E quando nós olhamos os pequenos grupos, ali não é lido o Espírito de Profecia. E se algum pequeno grupo leva o Espírito de Profecia, ali é selecionado algum capítulo. Esse aqui é para ler, esse não é para ler. Então, nós estamos olhando uma repetição, o mesmo paralelo, uma aplicação para os nossos dias dessa parábola, a parábola dos 3 convites. Onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos seguirão. Ou seja, Ellen White está dizendo aqui que aonde existem as mesmas causas que existiu entre a nação judaica, os mesmos efeitos vai existir, vai seguir, certo? Aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever, pelo fato de se achar este em conflito com as suas tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Ou seja, meu irmão, se Deus te envia luz sobre os princípios, sobre as verdades, a verdade presente, aquilo que vai te trazer vitória sobre o pecado, aquilo que vai libertar o povo de Deus, e se você agora abafar essa mensagem, se você tentar abafar essa mensagem, o que acontece? Ellen White, ela diz o seguinte, certo? As faculdades de discernir a verdade, certo? Você vai perder finalmente a faculdade de discernir entre a verdade e o erro. Amanhã você vai chamar o erro de verdade e a verdade de erro. O que tem acontecido hoje dentro de nossa igreja? Porque hoje nós estamos olhando tantos movimentos dentro de nossa igreja, hoje nós estamos passando por uma tremenda sacudidora. Hoje muitas pessoas crendo em tantas heresias. De um lado está a liderança de nossa igreja ensinando heresias, ensinando que nós iremos pecar até Jesus voltar, dizendo que podemos cozinhar no sábado, que as mulheres devem usar calça, que não tem nada a ver, que pode tosquear o cabelinho, que os homens podem dar tudo apertadinho, né, com as camisetinhas de homossexual, né, camisa unissex. Então, eles mesmos promovem tudo que não presta, os esportes. Do outro lado, nós olhamos agora outros grupos que, olhando para a liderança, diz a liderança está apostatada, mas também não está vivendo a verdade. Se está em apostasia, é porque não teve amor pela verdade. A Bíblia diz bem claro que Deus enviaria o espírito do erro para aqueles que não têm amor à verdade. Hoje nós olhamos muitas pessoas dizendo que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo faz parte da divindade, certo? Que Jesus Cristo foi criado, Jesus Cristo foi inventado, que o Espírito Santo é a mente de Deus, é a força de Deus. E nós olhamos essas pessoas, na íntegra, elas não vivem a verdade.
Na íntegra, elas não vivem uma completa reforma para a saúde. Na íntegra, elas pisam sábado. Cozinha no sábado, esquenta no sábado, certo? Na íntegra. Então, a Bíblia diz, quem ler, entenda. Quem ler, entenda. Seja sincero para com Deus. Quando Deus te enviar uma mensagem, seja sincero. Coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu não tenho poder para fazer a tua vontade. Mas se você me imputar sua justiça, Senhor, se o Senhor me comunicar a tua justiça, eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Ela diz, obscurece-se o entendimento, a consciência se torna calejada, o coração é endurecido e a alma se separa de Deus. Então, obscurece o que? A consciência, o entendimento. A consciência fica calejada, o coração fica igual uma pedra. O coração se torna insensível à palavra de Deus, insensível às mensagens que Deus envia para a transformação de vida. Por quê? Porque foi dado o primeiro passo de rejeição, o primeiro passo de não aceitar. Por quê? Ama os seus prazeres, ama os seus gostos, ama os seus apetites. Os seus apetites, sua moda é o seu Deus. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas, esfriam a fé e o amor, e entra a separação e a discórdia. Onde a verdade divina é desdenhada, aonde os livros do Espírito de profecia não são usados no púlpito da igreja, aonde a verdade da reforma pró-saúde é desdenhada, é pisada, aonde a verdadeira santificação do sábado, a mensagem é pisada, aonde se distrata da verdadeira mensagem que nos ensina a sermos santos nessa terra, é pisada. Ellen G. White diz que ali entra um esfriamento, uma discórdia, obscurece, a igreja se torna em trevas. Ali a briga, a confusão, é o que mais nós olhamos hoje dentro de nossas igrejas. Brigas por causa de cargo, brigas porque fulano sabe fazer melhor do que fulano, discórdia, contendas. Por quê? Porque a verdade divina é desdenhada. Desdenhado na igreja e desdenhado nos lares. Desdenhada nos lares e desdenhada nas igrejas. Prezados irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, como igreja, como indivíduo, que venhamos buscar a Deus enquanto há tempo. Eu convido a todos que acessem o meu canal. Lá você vai encontrar vídeos, mensagens para o momento, mensagem para o tempo atual, mensagem para despertar-nos. Talvez não seja a mensagem como você espera, de um homem refinado nas palavras, um homem intelectual, de um pregador de pompas, mas você vai encontrar mensagens de um homem que talvez seja como João Batista, um homem que talvez seja como Oséias, um homem que talvez não fale aquilo que tu quer ouvir, mas está falando aquilo que é para o teu bem e para a tua salvação. Oremos ao Senhor pedindo as suas bênçãos, agradecendo por Ele ter nos dado a graça. Iremos continuar essa mensagem em uma outra ocasião. Essa parábola da vinha é uma mensagem que é bastante extensa. Nós iremos passar alguns dias estudando ela. Que Deus assim nos abençoe e nos conceda a graça do céu em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Graças te damos por ter nos dado, Senhor, o privilégio e a graça de podermos partilhar com o teu povo essa mensagem. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Ajude-nos a não endurecermos o coração para essa mensagem. Ajude-nos, ó Deus eterno, a abrir o coração para as mensagens, que elas venham com espinhos, mas que venhamos, Senhor Deus, a pegarmos a essa mensagem, porque é a mensagem de Deus. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.